Às vésperas do segundo turno das eleições, muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre o que pode e não pode no dia da votação. Bom, e para sanar algumas dessas questões, eu recebo a advogada Marcela Arruda, que faz parte da Comissão Especial de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, Brás. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês hoje e contribuir com alguns esclarecimentos acerca das eleições. Vamos lá, tem bastante dúvida aqui dos eleitores. Para começar, o eleitor que não votou nem justificou no primeiro turno, ele pode votar agora no segundo turno? Ele pode votar. Os turnos são considerados independentes, eleições independentes. Então, se ele não votou no primeiro turno porque ele estava doente ou porque estava fora do seu domicílio, ele pode votar e deve votar nesse segundo turno. A única hipótese em que ele não poderia votar é se o título estivesse cancelado e esse fosse, de fato, o motivo pelo qual ele não votou no primeiro turno. Agora, tem punição? Qual que é a punição para quem não votar e também não justificar a ausência? Tem uma punição, sim. O eleitor que não justifica a ausência no período de 60 dias após as eleições, ele pode pagar uma multa que varia aí até R$ 3,51. É um valor baixo, mas recomenda-se que o eleitor não pague e nem queira pagar essa multa e exerça aí o seu direito de cidadania. Tá certo. Bom, as regras de boca de urna e lei seca, elas são mantidas no segundo turno? São as mesmas regras? As regras eleitorais, elas são mantidas idênticas às do primeiro turno. Então, a boca de urna, ela é proibida, o eleitor ele não pode requerer voto, ele não pode colocar à frente da sua sessão eleitoral um carro de som, requisitando voto para determinado candidato. Por outro lado, ele pode fazer uma manifestação individual e isso não é vetado, a manifestação de pensamento que seja individual. A lei seca, a regra geral, ela continua a mesma, com algumas diferenças em cada estado e algumas flexibilidades por falta, às vezes, até de uma melhor normatização, porque é uma regra que depende sempre em cada estado de uma outra norma que é da Secretaria de Segurança Pública. Tá certo, vamos lá. E como que funciona o voto em trânsito no segundo turno? O voto em trânsito, ele é diferente daquele eleitor que não votou no primeiro turno e agora pode votar. Para que você possa efetivar o voto em trânsito, ele precisava estar cadastrado antes. E o cadastramento venceu em 23 de agosto. Então, ele só pode votar em trânsito, e aí poderia ser em municípios, estados que tenham acima de 100 mil eleitores, se ele tivesse efetivado antes esse cadastramento. Se ele não efetivou o cadastramento, manifestando à Justiça Eleitoral a necessidade do voto em trânsito, ele não tem esse direito agora, e se estiver fora do seu domicílio, ele terá que justificar. Uma questão que, por mais que se fale bastante, mas que sempre surge essa dúvida, a diferença entre o voto branco e o voto nulo. É uma das principais dúvidas e que causa agora muitas notícias falsas, inclusive o voto branco e o voto nulo e quais os seus efeitos. Na prática, os dois tipos eles levam ao mesmo fim, eles não são considerados pela Justiça Eleitoral. A diferença está no formato. O voto branco, ele tem ali na própria urna a possibilidade de teclar uma tecla que chama voto branco. O voto nulo, ele vem daquele erro do eleitor na hora de clicar lá os números do seu candidato, que seja porque errou de fato e confirmou a tecla com um número inexistente ou porque ele assim quis fazer e ao invés de colocar um número válido do candidato, ele discou qualquer número e clicou aí a tecla confirmar. A Justiça Eleitoral não irá computar esses votos para nenhum fim. Eles servem de estatísticas, quantos votos brancos, quantos votos nulos, mas ele não traz aí um prejuízo direto a nenhum candidato. A recomendação, por outro lado, é que o eleitor exerça esse seu direito de cidadão. Porque mesmo ele, eventualmente, não apoiando nenhum dos dois candidatos, ao não votar, ele está contribuindo para os dois, porque vencerá aquele que tem mais força e que levou até a urna mais eleitores. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a advogada Marcela Arruda, ela continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com a advogada Marcela Arruda sobre o que pode e o que não pode no dia da votação. Marcela, como que se faz para denunciar um crime eleitoral?
O eleitor ele pode denunciar o crime eleitoral diretamente à Justiça Eleitoral, nos seus cartórios que estão distribuídos em diversas localidades. Ele pode também acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral ou o site do Tribunal Regional do seu estado, no caso de São Paulo, o Tribunal Regional de São Paulo, Eleitoral de São Paulo. E esses sites, eles têm lá links onde o eleitor pode formular a sua denúncia. Mas temos também um aplicativo que chama-se Pardal, disponibilizado pela Justiça Eleitoral e de fácil acesso, onde o eleitor pode realizar essa denúncia imediatamente e ela será apurada aí pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral e a sua polícia judiciária competente. Tá. Bom, eu acho que não dá para a gente deixar de falar sobre essa questão do impacto das redes sociais e das fake news, das notícias falsas também nestas eleições, né, Marcela? Essas eleições, ela tem um diferencial aqui no Brasil em relação às demais eleições, com o avanço do uso da mídia social e o avanço desse uso para propagar pensamentos, seja eles quais forem. A Justiça Eleitoral, nesses casos de fake news, e aí uma melhor tradução aqui seria notícia fraudulenta, não simplesmente falsa, mas uma notícia fraudulenta com uma intenção de fato, de causar ao outro algum prejuízo. A Justiça Eleitoral tem sido rápida quando provocada e, inclusive, uma informação bem interessante, antes das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, ele montou aí um grupo de estudos, incluindo servidores da Justiça Eleitoral, Ministério Público e advogados, para iniciar esse estudo e as apurações e os impactos dessas notícias fraudulentas e até mesmo da propaganda eleitoral na internet. A fake news tem um impacto direto por conta, apesar do Ibope ter noticiado agora no dia 24 de outubro, que da sua pesquisa identificou que aqueles que receberam uma notícia, por exemplo, pelo WhatsApp, não foram influenciados diretamente por elas no percentual de 75% para quem disse que não e o restante para quem disse que teria eventualmente sido noticiado, e que daí seria esse impacto limitado das notícias. Nós sabemos que tem de fato um impacto, ainda será motivo de muita discussão e de muito estudo pela Justiça Eleitoral. Tá bom, Marcelo, infelizmente nosso tempo já terminou, mas queria agradecer demais a sua participação. Eu que agradeço em nome do OAB São Paulo. Obrigado.